Olá, nono ano, bom dia, boa tarde e boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos, eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, que tenham estudado bastante, né? Que tenham se divertido e aproveitado, né, pessoal? Como a gente merece, né? Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre artes, tá bom? Vamos estudar aí sobre artes, né? Sei que muitos de vocês aí são artistas natos, né? E às vezes nem sabem disso, né? Às vezes vocês são artistas e nem sabem disso, né? Então eu vou mostrar para vocês por que vocês são artistas e como a gente consegue identificar um artista. Não é verdade, pessoal? Então vamos lá, vou colocar a cabeçalha aqui, certo? Então, a aula sobre hoje, artes. Eu vou colocar português, ó. Ok, pessoal? Então, a aula hoje, como vocês sabem, vai ser sobre artes e vamos estar dando uma olhadinha nos conceitos de arte de forma bem resumida, porque vamos trabalhar hoje uma manifestação artística bem específica. Tá, pessoal? E eu tenho certeza que vocês já conhecem, eu vou mostrar para vocês qual é, tá bom? Primeiro, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui no slide que eu vou passar, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Pronto, aqui vamos estudar artes hoje, tá? E, pessoal, uma dúvida que muita gente tem, que na verdade não consegue identificar o que é a arte, né? As pessoas ficam assim, mas professor, o que exatamente é a arte? Eu não sei se vocês já se questionaram isso, né? Vocês às vezes veem uma pintura, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Às vezes a pessoa, você vai, não sei se vocês já tiveram o privilégio de ir em uma exposição de arte. Não sei se vocês já foram, mas quem não foi, vá, porque é muito bom. Vocês, quando vocês tiverem a noção do que é arte, do que é uma arte, vocês vão entender, vocês vão conseguir entender aquelas manifestações lá. Então, quem já foi, com certeza já viu algum tipo de obra, né, de quadro, principalmente se for uma galeria, né, uma demonstração de arte numa forma de galeria, pintura, né? Certamente já viu algum quadro, como mais ou menos algo assim, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Um quadro lá, e uma pintura, assim, que ao nosso ver, a nossa perspectiva, não tem sentido, não expressa nada. Né? Apenas um monte de tinta pintada de qualquer forma, né? Ou então, às vezes, até uns traços, assim, né? Descendo, né? A gente também tem aquelas obras lá, muito antigas, depois eu vou ilustrar tudo para vocês aqui, tá bom? Mas, pessoal, isso aqui pode ser considerado arte? Eu não sei. Vamos ver agora, né? Primeiro a gente tem que entender, pessoal, o que é a arte. Para que a gente possa julgar se algo é ou não, a gente precisa entender o que é que caracteriza a arte. Quais são as características que de fato dizem se algo é ou não arte, tá? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vejam aqui esse quadro aqui, né? Artes. E agora a gente vai ver o que é arte, ou seja, a definição de arte. Pessoal, arte é a manifestação de um sentimento, pensamento ou desejo. Quando você manifesta algo, você faz o quê? Você mostra, né? Quando você manifesta raiva, quando você manifesta felicidade, quando você manifesta raiva, dá para ver pelo seu rosto, né? Aquela cara de bravo, né, que você faz. Às vezes algumas pessoas, claro, têm formas diferentes de manifestação, né? Quando você manifesta felicidade, né, a gente tem dá um sorriso, né, dá uma forma mais alegre de falar, de se expressar. Então, tudo isso são formas de você se manifestar, tá? Como vocês já perceberam, a nossa forma de manifestar sentimento, pensamento ou desejo é através do nosso semblante, da forma como nós agimos. Por exemplo, se vocês estão no metrô, no ônibus, e vocês veem alguém correndo, né? Passando correndo. Qual é a manifestação dele através daquela correria? O que é que ele está tentando passar ali? Ele está no meio do ônibus, aí ele vai passa, aí ele vê que tem um ônibus passando, quase indo embora. Aí ele começa a correr bem rápido. Ele está fazendo o quê ali? O que é que ele está demonstrando ali? Ele está demonstrando pressa. Ele está manifestando um sentimento de pressa, possivelmente porque ele precisa pegar aquele ônibus para levar ele para algum destino, não sei, mas ele está manifestando um sentimento de pressa. Ou como, por exemplo, quando você está na fila do supermercado,
você quer comprar alguma coisa. E tem várias pessoas na fila. A fila está dando voltas ao redor do supermercado. Não sei se vocês já enfrentaram isso, né? Aqueles super bons preços, né? Hiper, aquelas lojas de varejo muito grandes, né? Que muitas vezes você chega lá e você fica sem paciência só de olhar, né, para aquela fila. Então imagina, você está na fila do supermercado, né? E a fila está bem grande. Você vê um homem, né? E aquele homem, ele está com a cara assim e está batendo o pé direto e fica fazendo assim com a mão. Qual é o tipo de sentimento que ele está manifestando? Aquele mexe para lá, mexe para cá, né? O que é que ele está manifestando através disso? Ele está manifestando um sentimento de impaciência. Ele está impaciente. Ele não quer esperar, então ele manifesta aquele sentimento. Então, nós, por natureza, conseguimos manifestar um sentimento de forma natural. A gente nem percebe, mas a gente consegue manifestar aquilo de forma natural. Então, nós, por si próprios, nós somos artistas. Tá? Nós somos artistas natos. Ou seja, nós já nascemos com a arte dentro de nós. Nós já sabemos como expressar o nosso sentimento, como expressar as nossas emoções, nosso pensamento, nossos desejos, tá? Então, isso é a arte, pessoal. Como vocês estão vendo, a arte ela está presente em nosso dia a dia. Todos os dias nós vivemos a arte, nós manifestamos a arte, nós somos a arte, ok? Então, isso que é arte. A definição, o conceito de arte é a manifestação do sentimento, pensamento ou de um desejo, ok? Vou passar aqui agora para a próxima parte. Tipos de artes. Gente, quais são os tipos de artes na Bíblia? Professor, não quer dizer que se eu simplesmente correr dentro do metrô porque estou com pressa, aquilo ali é uma arte? Não, exatamente, né, pessoal? Também não vamos exagerar, né? Aquilo ali foi para mostrar para vocês que nós conseguimos expressar nossos sentimentos de forma fácil, clara e rápida, tá bom? Mas isso não significa que qualquer coisa pode ser considerada arte. Para ser considerada arte, tem que ter algo que estimule aquele pensamento, algo que estimule aquele sentimento, né, pessoal? Então, várias coisas aí vão influenciar na questão da arte, tá bom? Então, quais são os tipos de arte? De que forma nós podemos manifestar esse nosso lado artístico? Como é que nós podemos manifestar? Tem várias formas de manifestar esse nosso lado artístico, pessoal, tá? A gente pode manifestar de forma teatral, com uma peça de teatro, né, onde vamos interpretar uma pessoa, vamos incorporar aquela pessoa, aquele pensamento, aquele sentimento, né? Podemos manifestar a arte através de pinturas, né? Pintando alguma coisa, na verdade, quando a gente pinta algo, a gente está manifestando um sentimento, na verdade. Podemos manifestar a arte através da dança, né? Quando nós dançamos, qualquer ritmo de música, estamos manifestando um sentimento, um tipo de desejo, de sentimento, de pensamento, né? É por isso que as danças são muito contempladas, elas são vistas de uma forma muito artística, porque elas demonstram um sentimento, como, por exemplo, o tango, né? É uma dança mais romântica, é uma dança mais íntima entre um casal, demonstra a intimidade do casal, né? A gente tem também o forró, né, brasileiro, que é muito conhecido, o samba, né, que também demonstra essa questão da intimidade entre o casal, né, como o casal tem a intimidade com o seu parceiro, né? Então, todos os tipos de música, eles interpretam algo, eles expressam algo, um tipo de sentimento, ok? A pintura aí, né, como eu já mencionei, né, também ela pode expressar vários sentimentos. E a gente vai aprender, pessoal. A gente vai aprender como é que a gente consegue identificar o pensamento, o sentimento que a pessoa está tentando transparecer através daquela manifestação artística. É o que vamos entender. Vamos tentar entender como é que a pessoa... Quais são as características, os aspectos ao redor daquela manifestação que nos faz perceber a arte ali, que nos faz ver e entender o que aquela pessoa está tentando passar para nós, né? Vamos aprender sobre isso também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tipos de arte, né? Como a gente já viu. Pessoal, hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase à manifestação artística teatral, tá?
e veremos aí a peça Romeu e Julieta. Todo mundo conhece essa peça. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ler essa peça, tá? Não sei, mas é uma peça muito boa, gente, que tem várias e várias. É muito conhecida essa peça aí, Romeu e Julieta. Acho que muita gente já leu, né? Se vocês não tiverem a oportunidade de ler ainda, leiam, porque eu sei que vocês vão gostar, muito boa, tá bom? E vamos iniciar essa questão da artística com essa peça, Romeu e Julieta. Vamos entender como é que a arte ela é expressa, tá? Através dessa peça aí, Romeu e Julieta. Como é que a gente consegue identificar a arte nessa peça aí, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um texto, tá bom? Um resumo. Então, um resumo sobre essa peça aí, tá, gente? Que é um resumo feito por Rebecca Fuchs, que é doutora em Estudos da Cultura, tá bom? Depois eu vou mandar a fonte para vocês. Ela fez um resumo dessa peça aí, tá? Um resumo muito interessante que a gente vai ler. E nesse resumo, pessoal, nós vamos entender, tá? Entender aquelas questões aí, como, por exemplo, como é que a gente vai identificar o que é que o autor quer passar, qual é a ideia que ele quer nos mostrar através daquela representação. Todas aquelas questões que eu já falei para vocês, né? Nós vamos entender agora como é que é feito, como é que funciona, tá? Essa questão aí da arte, tá bom? Então, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, tá? Supostamente criada entre 1593 e 1594, a clássica peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, atravessou gerações e gerações e tornou-se uma obra-prima da literatura ocidental. A história, passada em Verona, interior da Itália, tem como protagonistas os apaixonados Romeo Montecchio e Julieta Capuleto. Tá? E o resumo dessa aqui, no caso, ela fez uma pequena demonstração sobre um resumo da história, da origem, né, dessa peça, né, como a gente pode ver aqui, ela foi feita na Itália, ela se passa na Itália, na verdade, no interior da Itália, em uma cidade chamada Verona, tá bom? E os protagonistas, como a gente já sabe, Romeo Montecchio e Julieta Capuleto, tá? São os protagonistas dessa peça aí, como a gente já sabe, né? Ela supostamente foi criada entre 1593 e 1594. Supostamente, pessoal, porque não há dados que possam confirmar essa data. Tá? Então, é uma suposição que os autores fizeram, né? O autor, na verdade, William Shakespeare, não tem como saber exatamente quando ele criou essa peça. Tá? Tem como saber quando ela foi descoberta, mas não quando foi criada. Okay? O resumo da peça. Verona é o palco do conflito histórico entre duas famílias tradicionais, os Montecchio e os Capuleto. Ou seja, nós já podemos perceber que há um conflito entre as duas famílias, de Julieta e de Romeu. Por um infortúnio do destino, Romeu, filho único da família Montecchio, e Julieta, filha única da família Capuleto, conhecem-se durante um baile de máscaras e apaixonam-se perdidamente. Ou seja, já podemos ver aí, perceber a arte aí, né? Romeu e Julieta estavam vivendo um amor proibido. Porque, como a gente pode ver, os familiares de ambos não se davam bem. E como ele diz aqui, ó, por infortúnio de destino, né? Infelizmente, o Romeu, o filho único daquela família, e Julieta, filha única daquela família, se apaixonam por quem? Logo por quem? Pela família do inimigo. Olha para isso. Vê. Era como se o filho de Bolsonaro se apaixonasse pela filha de Lula, né? Duas pessoas completamente diferentes, basicamente inimigas, né? Mas claro que foi só uma comparação, né, gente? Então, assim, vamos lá. Romeu já estava enamorado de Rosalina, uma outra pessoa, quando conheceu a filha da família rival. Encantado pela moça, desmanchou o compromisso que tinha com Rosalina e fez de tudo para ficar com a sua alma gêmea. Julieta também tinha planos futuros com Paris, um rapaz de nome em Verona. No entanto, abandona todos os desejos da família para seguir o seu coração. Ou seja, pessoal, já conseguimos ver aí o quê? Ambos já estavam comprometidos. Deixaram seus cônjuges, seus relacionamentos para ficar com um rival, né? No caso aí, Romeu e Julieta. Juntos, Romeu e Julieta vivem um amor proibido e idealizado, condenado pela família de ambos. Casam-se às escondidas,
A celebração é realizada pelo Frei Lourenço, um confidente de Romeu. Por uma briga que acaba gerando a morte de Teobaldo, que é o primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu, o príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio ao frade franciscano que realizou o casamento. A ideia do frade é que Julieta tome uma poção que faça com que ela pareça morta. Romeu, ao perceber a notícia da suposta morte da mulher, entra em desespero e compra uma substância para provocar a própria morte. Ao encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuleto, crê na morte da amada e toma o veneno que havia trazido. Julieta, ao acordar, descobre que o amado está morto e, com um punhal, também dá cabo da própria vida. A história de amor é trágica. O único consolo que resta ao leitor é saber que, após as catastróficas mortes dos protagonistas, as famílias Montecchio e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Pouco triste, né, pessoal? No final, ambos acabam mortos, né, infelizmente. Uma história de amor, né, uma história de um conto proibido, devido à questão das famílias, né, serem um romance proibido, porque as famílias eram inimigas uma das outras, então não podiam ficar juntos, tá? Devido a essa intriga entre as famílias, tá bom? Então, aqui a gente vê agora, a gente vai para a parte da arte, a gente vai entender agora como é que a gente pode entender, ver a arte dentro dessa peça, o que é que representa a arte nessa peça aí, como é que eu posso ver a arte aí? Primeiro, pessoal, a gente vai ver a inspiração do autor. É aí que vamos começar a perceber a inspiração, o sentimento que ele queria passar. Tá? O poeta inglês possivelmente se inspirou em uma história da Grécia Antiga de Píramo e Tisbe, que data do século III, onde uma apaixonada vai em busca de um veneno para escapar de um casamento. Durante a Renascença, se proliferaram narrativas de amor semelhantes e em 1530, Luís da Porto publicou uma história que parece ter mesmo inspirado a composição de Shakespeare. A história novelamente retratava de Bouet, Nobiliamant, também tem como cenário Verona. Os protagonistas são nobres e as famílias em questão são o Montecchi e Capuletti. Os protagonistas chamam-se, inclusive, Romeu e Julieta. A peça fez tanto sucesso que foi adaptada para o francês por Adrien Sevin em 1542. Pessoal, aqui a gente já pode perceber que o autor, ao realizar essa peça, ele se inspirou em uma história da Grécia. Qual é essa história aí? Né? Que basicamente a mulher uma amada foi em busca de um veneno para escapar de um casamento. Tá? Ok, professor, então, mas qual é a arte aí? Gente, à medida que a gente for lendo, a gente vai entender que como a gente leu a história, a gente viu que ambos, apesar de estarem apaixonados, não podiam ficar juntos devido a questões familiares dos dois. E será que isso é uma realidade presente na nossa vida? Eu acho que sim, né, pessoal? Muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes até se gostam, mas não ficam juntos. Por quê? Às vezes por um preconceito da sociedade, da família, né? Então, a intenção do autor era representar exatamente isso, que às vezes as pessoas deixam de ser felizes por problemas que as outras pessoas têm. Como, por exemplo, teve alguns casos de meninas que não podiam namorar meninos por serem de cores diferentes, né? Um era preto, o outro era branco, um era albino, o outro era branco, e etc. Né? Teve vários casos, já tiveram vários casos desses, onde as pessoas não podiam namorar uma pessoa de cor diferente, o que não influencia em nada, porque sabemos que a cor não muda nada, é apenas uma cor, né, pessoal? Então, a intenção do autor era essa, era mostrar que, independente do que as outras pessoas pensam, você tem que seguir o que o seu coração está mandando. Então, essa foi a forma dele expressar a arte, através dessa peça, através desse conto, desse romance, ele pôde expressar esse sentimento de uma proibição de algo que não faz sentido, certo? Você deixar de ser feliz por medo, claro, que vai ter coisas que é bom você ouvir. Um conselho, claro, né? Uma orientação, principalmente dos nossos pais, né? Mas há coisas, pessoal, que foram impostas que não trazem benefício nenhum. Que foi o caso de Romeu e Julieta. Eles se amavam, se gostavam, se apaixonaram.
mas não podiam ficar juntos porque as famílias estavam brigadas e por motivos aparentemente bestas. Tá? Não eram motivos suficientes para que ficassem separados. Então, eles viveram esse romance escondido, certamente infeliz, né, sem a aprovação dos pais, devido a um conflito que aconteceu entre as famílias. Então, o autor ele queria expressar isso, a infelicidade causada pelos outros. Tá? Então, vamos continuar aqui. Versões da peça. Né? Em 1597, a peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, foi encenada com um texto reconstituído a partir da lembrança dos dois autores, que trabalharam na primeira representação. Já a montagem a seguir, feita 2 anos depois, foi autorizada e mais completa, com cerca de 700 versos a mais que haviam desaparecido na versão anterior. Tá? E agora a gente vai para a estrutura da peça. A peça possui uma linguagem compatível com a da tragédia lírica, porque tem cerca de 15% do texto em rima. A obra-prima do autor inglês é dividida em 5 atos. O ato 1 tem 5 cenas, o ato 2, 6 cenas, o ato 3, 5 cenas, o ato 4, 5 cenas e o ato 5, 3 cenas. Então, aqui é a estrutura da peça, né? Caso futuramente a gente venha, quem sabe, né? A realizar essa peça aqui, né? De Romeu e Julieta, que a gente tem a estrutura da peça. Mas o que importa no momento para a gente, pessoal, é a inspiração, que é daí que vai surgir o desejo da manifestação. E como foi explicado para vocês, essa peça aqui, ela representa um amor proibido, a infelicidade trazida pelos outros, tá, pessoal? Então, hoje nós vimos aqui o texto Romeu e Julieta e através do que a gente viu aqui, a gente pode parar para refletir. Vamos refletir, será que o texto, a peça Romeu e Julieta é arte? O que é que vocês acham? Será que o que a gente viu, o que a gente leu, né, pode ser considerada arte? Isso daí? Será que não? Será que sim? Se sim, por quê? Porque a peça Romeu e Julieta, a peça teatral, é considerada arte. O que é que torna ela uma arte, né? E aí, o que é que vocês acham? Será que podemos dizer que sim, essa peça é considerada arte? Ela é uma manifestação, vamos jogar para cá. Ela é uma, perdão, não aqui, pronto. Será que ela é uma manifestação artística, como a gente viu aqui a arte, né? Uma manifestação de sentimento, de pensamento ou de desejo? Será que isso pode ser considerado arte? E aí, o que é que vocês acham? Será que esse sentimento que ele quis passar ali, daquele amor proibido, né? Aquele pensamento da infelicidade, será que aquilo ali pode ser considerado arte? A resposta, pessoal, é sim. A peça teatral Romeu e Julieta é considerada arte, porque ela expressa um sentimento, né? Como eu tinha explicado para vocês, o fato deles não poderem ficar juntos foi o que o autor queria passar através daquela mensagem, né? Certamente não sabemos se foi real o que aconteceu, né? Dizem que foi inspirado em uma história da Grécia Antiga, né? Não sabemos se de fato aconteceu algo parecido, se uma mulher de fato ela teve que tomar uma poção para de fato fugir do seu casamento. Não sabemos isso, se é real. Mas o que o autor quis passar foi isso, tá, pessoal? Que às vezes deixamos de ser felizes por problemas externos. Então, essa peça aí, Romeu e Julieta, é sim considerada arte. Então, vamos colocar aqui a peça Romeu e Julieta é considerada arte, pois a mesma expressa uma manifestação, talvez uma manifestação de indignação. Será que é? Será que é indignação? Será que é talvez discórdia? Será que é talvez chateação? Será que é? O que vocês acham? Eu acho que talvez seja uma expressa um fato atual. A mesma expressa um fato atual. Quando a gente diz que é um fato atual, pessoal, é um fato que acontece atualmente, recentemente na nossa vida, né? Então, apesar da peça Romeu e Julieta ser muito antiga, ainda assim ela consegue ser bem atual, porque a mesma representa muitas coisas que acontecem na nossa sociedade, tais como
o fato de não podermos ser felizes, por muitas vezes coisas que as pessoas impõem à nossa vida que não traz benefício nenhum. Claro, pessoal, novamente eu enfatizo, né? Não quer dizer que você deve ser feliz, que você deve fazer o que você quer, porque aquilo lhe faz feliz. Não, certamente que não, né? Por exemplo, eu não vou sair da escola ou não fazer faculdade, ou sei lá, porque isso me faz feliz. Claro que não, pessoal. Nós temos que entender que as coisas têm as consequências, né? Isso é uma realidade, né? Mas tem coisas que as pessoas impõem que realmente não têm benefício nenhum na nossa vida. Quando nossos pais dizem que temos que estudar, não é porque eles querem impor alguma coisa, é porque eles já sabem que aquilo é melhor para a gente, e de fato é o melhor para a gente. Quando eles dizem que devemos esperar para, não sei, namorar, ter um relacionamento, é porque eles sabem o que é melhor para a gente, né? Então, isso aí, pessoal, é o que eu estou tentando passar para vocês. A arte, ela expressa isso, ela expressa um sentimento. Então, hoje nós vimos aí a peça Romeu e Julieta. Nas próximas aulas de artes, nós veremos outras formas de manifestações artísticas, também veremos outros tipos de peças teatrais e que tipo de sentimento o autor ele quer passar. Faremos também uma discussão sobre isso, né? Sobre o que é tipo de sentimento aquele autor ele quer passar para nós, na verdade, pessoal, porque muitas vezes a gente vê uma peça, lê alguma coisa, não sabe exatamente onde é que tem a arte ali, né? E quando formos ver o tipo de pintura, a manifestação artística de pintura, nós também vamos entender como é que a gente pode ver a arte dentro daqueles traços, né? Que a gente chama só de traço, né? Aquelas coisas que a gente vê que a gente acha que não é arte, mas na verdade é. Então a gente também vai ver, tá? Isso daí, tá bom, pessoal? Então, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado da peça, apesar de ser um pouco trágico no final, né? Isso é verdade, né? Mas é isso, pessoal. Então, nas próximas aulas continuamos os nossos estudos, tá bom? Tenham uma boa semana, estudem bastante e nos vemos na próxima aula. Tchau!